28 de dezembro de 1992, o dia que a teledramaturgia brasileira teve seu pior final. Daniela Pérez, 22 anos, atriz, bailarina, com sua primeira personagem de horário nobre tendo um grande destaque, filha de Glória Pérez, a nova namoradinha do Brasil, foi brutalmente assassinada com 18 estocadas, sendo 12 delas no peito, pelo seu companheiro de elenco Guilherme de Pádua e sua esposa Paula Tomás. Um dos assassinatos mais chocantes do Brasil que mudou a história criminal brasileira. Hoje eu vim falar de Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez. Bem-vindos a mais um Terça Criminal. O dia 28 de dezembro começou um dia comum para Daniela. Acordou ao lado de seu marido, Raul Gazola, foi gravar e na hora do almoço encontrou sua mãe porque ela ia pegar um dinheiro emprestado com ela, $6.000, para poder comprar um carro. Quando ela estava saindo da casa de Glória Pérez, ela teve um problema no carro e acabou que ela atrasou, fazendo com que ela fosse para a gravação com o dinheiro. Assim que terminou a gravação, a Daniela saiu junto com o Guilherme, né, e algumas outras pessoas que faziam parte da equipe de elenco, e nesse momento ela encontra alguns fãs que pedem para tirar fotos, que ficavam esperando ali para poder tirar fotos. Esses fãs tiram a última foto de Daniela com vida. É até um pouco macabro porque a foto da Daniela, ela tá com um semblante não muito legal, enquanto a foto que eles tiraram também com o Guilherme de Pádua, ele tá com um sorriso bem extravagante e nisso ele já sabia o que ia acontecer. Daniela deixa seus fãs e vai embora. No momento que ela está indo embora, os fãs veem ela parando num posto de gasolina e até alguns falam, não, vamos parar para poder ficar perto dela. Só que eles não quiseram parar, então eles seguiram caminho. E neste momento, o Raul Gazola passa pelo estúdio da Taikon, que era onde eles gravavam a novela, vê que não tem nenhum carro, né, e acredita que a Daniela já tem ido embora. Ele vai para casa porque eles iriam se encontrar para poder ir pro teatro, que eles estavam fazendo uma peça juntos e eles precisavam ensaiar para essa peça. Quando o Raul chega em casa, ele vê que a Daniela não está, e aí pensa que ela pode ter furado um pneu ou alguma coisa no carro, e ele pega a moto e começa a fazer o caminho inverso e não encontra a Daniela. Aí ele começa a ficar preocupado, vai até o teatro para ver se ela estava lá, ela não está lá também, e aí começa a liga para Glória, começa a acionar as pessoas conhecidas, inclusive as pessoas que estavam com ela no estúdio da Taikon gravando a última cena da novela. É bom lembrar que nessa época não existiam telefones celulares como temos hoje e acaba que a comunicação era um pouco mais difícil, né? E nesse momento começam as buscas pela Daniela, porque acreditavam que a Daniela provavelmente teria sido sequestrada, porque na época o Rio de Janeiro estava tendo muito sequestro e como ela era uma pessoa de muito destaque, namoradinha do Brasil, ela estava virando a namoradinha do Brasil, poderia ser um sequestro. Até que em um certo momento, Raul é chamado pela polícia, ele vai até a delegacia e na delegacia eles falam que encontraram o carro da Daniela. E aí e aí, cadê o carro? Cadê o carro? O delegado olhou pra ele, perguntou se ele era o marido, né? Ele falou que era o marido da Daniela. Ele olhou pra ele, olhou pra um certo desespero que ele tava. E aí ele chama a amiga da Daniela ao invés do Raul para poder conversar. Isso o Raul acha estranho, porque, poxa, por que não me chamou? É minha mulher, por que não me chamou? Aí ele vê o policial que encontrou o carro e na hora que ele vê o policial, fala assim, vocês encontraram o carro? E aí, como é que tá? Cadê a Daniela? Cadê a Daniela? E ele assim, meio sem saber. Nisso, a amiga da Daniela sai da conversa com o delegado, ela olha pro Raul e fala, a Daniela já não está mais entre nós. E aí o Raul acredita que ela tenha sofrido acidente. Ele até pergunta pro policial,
o carro tá muito amassado, o carro, cadê? Onde é que tá? Ele, não, capotou, ela caiu, como é que foi? Ela, não, o carro tá bem, o carro não sofreu nada. Aí ele percebe que mataram a mulher dele. E aí é uma coisa bem bizarra, porque começa uma situação que eu assisto muito filme, série criminal, essas coisas, e a gente sabe, né? A família não tem que estar no local de crime, a família não porque pode acontecer de perder provas, entre outras coisas, só que eles todos foram para o local do crime. E quando eles chegam até um momento bem difícil, né, no documentário, que eles contando que vem a Daniela com os 18 estocadas ali no chão, estirada, com o olho meio aberto, inclusive até a Glória que fecha o olho dela. E é um momento bem assim que a gente vê a tristeza, mesmo depois de 30 anos, eles demonstram tanto que sentiram aquilo ali, o tanto que ainda dói, o tanto que ainda corrói aquela cena para a vida deles, né? Retornam para a delegacia e nesse momento eles já começam a investigação. Pegam o nome da equipe, quem estava junto, o próprio Guilherme, enquanto a Glória estava tentando ligar para as pessoas, o Guilherme fala, não, a gente encontrou um grupo de fãs e foi isso. Todo estranho, até a Glória achou estranho, mas ele, né, e tá, cadê esse grupo de fãs, aonde está esse grupo de fãs, né, descobriu com os fãs que ela havia parado no posto de gasolina, mas o fator principal para a descoberta de quem foi realmente o assassino foi por causa de um feliz advogado que teve o tino de anotar as placas do carro. Enquanto ele estava indo para casa, para um condomínio onde ele morava, e era perto de um matagal, porque na época a Tijuca não era a Barra não era o que é hoje, não era tão povoada, e ele ficava meio ermo, né? E ele viu 2 carros, que era o Escort do Raul Gazola e o Santana do Guilherme de Pádua. Ele passa, olha, acha estranho ver os 2 carros vazios. Aí ele tá junto com o caseiro e fala, não, dá a volta, vamos ver aqui. Neste momento que ele dá a volta, ele anota as placas dos carros, olha, não vê nada, mais uma vez retorna para poder de novo. E neste momento que ele está retornando, ele vê 2 pessoas dentro do Santana, né? E nesse momento que ele vê 2 pessoas, na hora que ele está voltando, o Guilherme de Pádua vai lá e acende o farol. Quando ele acende o farol, não dá pra ver quem está no motorista, que era o Guilherme, mas deu pra ver quem estava no passageiro, que era a Paula. E aí, depois, ele chega na casa, esse advogado chega na casa dele, chegou na casa, ele avisa, pra uma espécie de síndico do condomínio, fala, tem um casal ali, acho meio perigoso, mas é bom avisar que tem 2 carros ali. Só que o síndico, ele ia sair mesmo pra ir assistir alguma coisa com os netos, alguma coisa assim, e na hora que ele tá saindo, ele vê que só tem um carro, que era o carro da Daniela, que era o Escort. E neste momento, aí ele vai lá e aciona a polícia, porque ele achou estranho, porque se tinham 2 e agora só tem um carro e tá vazio, é melhor avisar a polícia, porque pode ser alguma coisa suspeita, alguma coisa estranha ali. E aí que a polícia vai até o local. O policial que chega até o local, ele olha e vê que não tem ninguém, mas fica com um certo medo, um certo receio. Então falou, não, vou entrar aqui na mata pra poder, se tiver gente chegando aí, eu vou ver daqui. E quando ele tá entrando na mata, ele tropeça literalmente no corpo da Daniela. E assim encontra o corpo. Como foi encontrado o corpo, e esse advogado, ele viu, anotou as placas, ele entrega as placas dos carros para o delegado. E quando ele entrega as placas dos carros, o delegado vai até o estúdio da Taikon, pega lá quais foram os carros que passaram por ali naquela noite para ver se tinha algum carro suspeito, alguma coisa suspeita. E na hora que eles olham para o carro do Santana, eles percebem que tem um único número que está diferente da placa que o advogado passou para a placa do carro do Guilherme. Ou seja, ele já tinha premeditado aquilo ali, porque se uma pessoa
adultera uma placa de carro é porque ela não quer que encontre o carro dela, né? E logo pela manhã, o Guilherme é preso durante o velório da Daniela. E quando o Raul fica sabendo que foi o Guilherme quem matou a Daniela, ele vira um monstro. 4 pessoas tentam segurar ele, ninguém consegue segurar, de ódio que ele tava, porque o Guilherme de Pádua, várias pessoas foram até a delegacia no momento que ficaram sabendo, e o Guilherme foi um deles. Ele abraçou o Raul, abraçou a Glória, e assim, ele ficou marara, porque ele me abraçou, e isso deve ser deve dar muita raiva, com certeza. E assim que o Guilherme é preso, começa o interrogatório, e o Guilherme fala, não fui eu sozinho, e pede pra ligar pra esposa, e quando ele liga pra esposa, ele fala, não, tá tudo bem, eu tô aguentando tudo aqui. Neste momento, o delegado já, tem alguma coisa estranha aqui nessa conversa, né? Porque, pra quê? Parecia que ele queria realmente denunciar que a Paula também tava junto. E aí, começam a sair as mídias, né? As manchetes da época começam a sair como se, de acordo com o depoimento do Guilherme, é que a Daniela dava em cima do Guilherme, que ela tentava de todo quanto é jeito ficar com o Guilherme não queria porque ele, pobrezinho, gostava muito da esposa, a esposa estava grávida de 8 meses, uma mulher grávida de 8 meses teve coragem de assassinar uma pessoa, né? Vamos pensar nisso. E ele falando, não, ela tentou, ela me queria, e acaba que eu falei que não, ela pegou essa tesoura que tava dentro do porta-luva do meu carro, ela pegou, queria me acertar, e aí a Daniela foi e ele conseguiu tirar a tesoura da mão dela, e aí foi e deu as estocadas. E por que deu 18 estocadas? Porque ele disse que estava simulando um assalto. Beleza, simulando um assalto. E a criminalística, a investigação comprovou que não foram tesouradas, foram facadas, porque tinha o punhal, né? A lesão é diferente de um punhal para uma tesoura. Então eles viram isso e falaram, e é outro ponto que mostra que foi um crime premeditado, né? Ao invés de porque você anda com uma tesoura no carro, é até estranho, mas possível. Agora, você andar com um punhal ou com uma faca, né, já mostra, assim, uma outra premeditação. E quando o Guilherme deu esse depoimento, mostrando para o delegado que ele tinha outra pessoa, que o delegado desconfiou, começaram a sair as manchetes super sensacionalistas que colocavam fotos da Daniela e do Bira, que eram a Yasmin e o Bira, que eram os personagens dos dois, como se fosse um casal de verdade, acreditando, colocando como se o Guilherme fosse, pobrezinho, e tentando parecer que ele era a Daniela, a vítima, era a culpada. Desde sempre isso acontece, né? Colocar a culpa na vítima. E foram saindo essas reportagens, essas coisas, porque parou o Brasil. Porque na época, inclusive, foi no mesmo dia, o ex-presidente Fernando Collor, ele pediu renúncia. Ele renunciou, mas as notícias que saíam eram sobre a Daniela. E acabou que em uma dessas notícias pegaram uma foto do Guilherme com a Paula no dia do casamento, e o advogado que tinha dado as placas viu essa foto e falou, ligou pra filha, essa aqui, essa mulher que tá nessa foto é a mulher que eu vi dentro do carro junto com o Guilherme. E aí foi que prenderam a Paula, só que prenderam a Paula, ela deu depoimento, só que não colheram depoimento. Ela deu depoimento, confessou o crime, só que no momento ali, não vamos colher esse depoimento, pode ir para casa. E acharam estranho, porque aí tudo começou a mostrar como a investigação estava falha, né? Primeiro porque
preservaram o local de crime, pessoas tocaram no corpo da Daniela. A perícia poderia muito bem ter visto realmente que eles tinham colocado uma fita adesiva ali na placa do carro, mostrando. A chave do carro da Daniela, quem encontrou foi o tio dela, que estava na cena do crime. Então foi um conjunto de erros que deixaram a desejar. Mas os dois comprovadamente foram os autores deste crime. E aí veio aquele sensacionalismo, a própria Glória virou e falou: nossa, é como se estivessem matando a minha filha todos os dias, né? Por conta dessas reportagens e dessa falta de humanidade, porque para mim é falta de humanidade. E teve alguns detalhes, por exemplo, o posto de gasolina, eles foram atrás, quem foi atrás, quem fez a investigação total foi a Glória, que eu fiquei assim impressionada com a força dessa mulher, porque ela foi atrás, ela tentou buscar a filha, queria justiça pela filha dela. Então ela foi até o posto de gasolina. No posto de gasolina eles pegaram o cheque que a Daniela tinha usado naquele dia, colocaram em outro posto para poder dizer que ela não estava lá. Isso eu achei muita sacanagem. E os funcionários que estavam lá, que viram a Daniela levar um soco, porque quando ela chegou no posto, ela abasteceu e o Santana do Guilherme ficou pra frente, né? E aí a Daniela saiu, e na hora que a Daniela tava saindo, ele fechou o carro da Daniela. A Daniela viu que era o Guilherme, ela olhou assim, desceu do carro e falou: o que tá acontecendo? E neste momento que ela desceu do carro, falando: ai, o que tá acontecendo? O Guilherme dá um soco no rosto dela, e neste momento é que quebra a mandíbula, né? Inclusive o Guilherme falou: não, ela já tava com aquela mandíbula quebrada. Não é possível, porque ela não teria gravado o dia inteiro com a mandíbula quebrada, porque o Raul bateu nela na hora que ele estava ensaiando. Ele é bem idiota, né? E aí ele coloca ela dentro do Santana, dentro do Escort, entra dentro do carro e sai, e o Santana sai com outra pessoa. Ou seja, tinha outra pessoa, já estava comprovado. Só que esse frentista, ele não queria contar, ele estava se escondendo porque ele estava com medo, né? Ou seja, já dava para saber que tinha uma certa corrupção ali naquela investigação. O delegado não ter pego o depoimento da Paula, ter deixado ela passar, já tinha uma certa... E detalhe, né? O delegado era do tempo da tortura ali. Mas... ai, credo. E a Glória conseguiu, foi atrás, ela se humilhou atrás desse rapaz também. Conseguiu o depoimento dele. E aí teve outro depoimento de outra pessoa que trabalhava num posto, que era a pessoa que lavou o carro. Lavou o carro tarde da noite, né? E tarde da noite tirava litros e litros de sangue, porque ele viu que tinha sangue. Eu achei muito esquisito, né? Porque, poxa, cara, eu vou lavar o carro, mas tudo bem. Era outra época, não posso julgar isso. Mas pelo menos a Glória, ela ficou debaixo de chuva, sentada na sarjeta, esperando para ver se conseguia falar com essas pessoas, para poder tentar fazer com que eles testemunhassem durante o julgamento. E aí eles testemunharam. E o advogado de defesa do Guilherme, que agora já tinha separado o Guilherme e Paula, porque eles já tinham cortado ali, né? Já não eram mais um casal. E o advogado do Guilherme fez um pampeiro, como se ele tava fazendo um circo. Ele fez um circo dentro desse julgamento, que era uma coisa horrorosa de se ver. Inclusive, eu assistindo as cenas, eu tava assim, meu Deus do céu, que palhaço, né? E detalhe, quando o Guilherme recebeu a sentença dele, ele veio cumprimentar a Glória, né? O advogado, não o Guilherme. Então, nisso aí, eles testemunharam, deu certo, só que, na época, o crime de assassinato não era considerado um crime hediondo. Crime de roubo, crime de patrimônio era considerado hediondo, mas o assassinato não era. Então era mais fácil você matar do que roubar. Porque se você fosse pego roubando, era um crime hediondo. Se você fosse pego assassinando, não era crime hediondo. Então a Glória, com toda a força dela, ela conseguiu, com mais de 1 milhão de assinaturas, conseguiu ir até o Congresso
E lá eles conseguiram mudar a lei para que crime de assassinato fosse crime hediondo também, para ter uma pena maior. A Glória, eu fico assim, admirada da força que aquela mulher tem. Ela lutou muito pela filha dela, e não só pela filha dela, porque a lei ficou, né, para outros crimes, né, outros assassinatos. E, assim, gente, é tão absurda a lei do Brasil que esses dois ficaram menos de 7 anos presos. Hoje eles vivem normalmente na sociedade, como duas pessoas normais. O Guilherme virou pastor. Gente, uma pessoa que mata alguém virar pastor é umas coisas que eu não consigo entender. Tem gente que aceita. Eu não consigo, não. Ah, tem que perdoar. Cara, perdoar é uma coisa. Agora você acreditar que o homem agora virou santo, porque tem dó, né? Ele é um psicopata. Ele, pra mim, aquele homem ali não tem. E pior, as pessoas estão dando o que ele quer, que é o palco. Muita gente tá indo lá curtir, seguir. Cara, ele é um assassino. Ele matou uma pessoa com 18 facadas, né? Assim como a Paula também. E a Paula, com aquela carinha de santa, ela não é santa, né? Porque ela já tinha vindo de crimes anteriores, né? Crimes assim de agressão, de tentar se jogar na frente de um carro, de um ônibus, porque um ex-noivo dela terminou com ela. Inclusive tem esse depoimento dele no documentário. E depois a Paula, ela fez direito na mesma faculdade que o irmão da Daniela fazia. Ela foi buscar a aula do promotor que condenou ela. Ela tem a filha dela mais nova, tem o nome de Yasmin, era o nome da personagem da Daniela. Então, ela também não é uma pessoa normal, né? E 18 estocadas, né, gente? Não dá pra dizer. Só que eles pediram direito de esquecimento, direito de esquecer o que eles fizeram com a Daniela. Então, são coisas assim esdrúxulas. Eu, de verdade, fiquei com muito... Foi difícil de assistir, foi difícil. Mas é um documentário muito bem feito, um documentário muito bem produzido, que falou do lado da vítima, não que colocou o vilão, né? O assassino, o agressor, como a pessoa coitada, porque eles estavam se colocando o tempo inteiro como pessoas coitadas, e não. O que aconteceu? O Guilherme estava perdendo o papel, não papel, né? O Guilherme, ele o Bira, ele não ia ficar no final com a Yasmin, só que ele queria que a Glória fizesse isso no final, que ela mudasse o final da novela, porque ele queria ter o palco pra ele, né? Ele queria ter o sucesso, como se ele não tivesse tendo. E aí ele ficou com essa coisa narcísica dele, de querer sempre estar na frente, mas desde o começo o personagem da Yasmin ficaria com o personagem do Fábio Assunção, o personagem da Daniela ficaria com o personagem do Fábio Assunção. Então, ele ficou nessa loucura, e ele falou, não, um jeito de chamar a atenção vai ser matando ela. Enquanto ele falava pra Paula que a Daniela dava em cima dele, fazia ela acreditar. Então, juntou um psicopata com uma pessoa que não tinha uma sanidade mental muito boa, e aí fizeram o que fizeram, e foram cúmplices, porque a Paula e o Guilherme, eles sim planejaram, porque eles colocaram o álibi de buscar o Guilherme buscar a Paula dentro de um shopping, tirar foto com fãs ali, só que eles buscaram também um cobertor e um travesseiro, e a Paula, enquanto ele estava gravando dentro do estúdio, ela estava lá dentro do carro. Tanto é que passam segurança e acredita que eles vão viajar, porque tava no final do ano, né? Poderia Réveillon, essas coisas. Ele deve viajar depois disso aqui. E a Paula tava lá embaixo. Então foi tudo planejado, foi tudo muito articulado, mas não foi bem articulado, porque eles são burros, ainda bem que foram presos. Mas ficaram só de 7 anos presos, que eu acho um absurdo. A lei do Brasil contra crimes desse tipo é muito, muito amena. As pessoas podem ficar no máximo 30 anos presas depois de matar alguém. 30 anos já passou, né? E a vida da Daniela não vai voltar
a vida das pessoas ao redor da Daniela não vai voltar ao normal. Então, para eles, a vida tá tentando voltar ao normal. E para ela, para Glória, por exemplo, não é normal. Para o Raul não é normal. Ele perdeu a esposa. Ele era super apaixonado. Tem até uns momentinhos lá no documentário, momentos muito bonitos dos dois. Os depoimentos dele, falando sobre a relação dos dois. Então, é um documentário muito bem feito. Bom, esse foi um dos vídeos mais longos que eu já fiz. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir, colocar os pontos mais importantes, mas o documentário tá muito completo, muito cheio de detalhes, muito bom, né? Assistam Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez na HBO Max. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever se você não é inscrito. Não deixe de dar o like, não deixe de compartilhar, de comentar. Comente o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se não estão gostando. Dá um feedback aí para eu entender como é que tá essa saga. E muito obrigada e até a próxima.